Signo de Touro, previsão para julho de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, orientações e inspirações do tarô para os taurinos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. E para quem já acompanha o canal, já pertence à egrégora do canal, já está inscrito, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. E convido todos vocês a virem fazer o seu mapa do autoconhecimento, a mesa radiônica ou então a constelação sistêmica. Dá uma olhadinha no site porque tá tudo bem explicadinho. Especialmente constelação e mesa radiônica, porque a gente está falando de um período, não só agora, mas até o final do ano, de Saturno retrógrado. E sobre isso eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, caso você ainda não tenha assistido, sobre essa energia de Saturno retrógrado para o seu signo, tá bom? Qual vai ser a cobrança, qual vai ser a revisão necessária. E para todo mundo é importante essa reestruturação emocional, já que Saturno está no signo de Peixes, falando do nosso espiritual e dos nossos traumas, ok? Mas vamos lá, signo de Touro. Começando com uma energia para o seu mês de julho, uma energia do oráculo do portal de ativação, portal estelar, para os taurinos. Uma carta inicial para os taurinos. Signo de Touro. E quem veio aqui foi Shambhala. Iniciação em Shambhala. Recarregando, confie no processo. Dharma, você está a caminho do seu Dharma. Não é o karma, né? O karma é aqui o passado, é o que eu fiz. O Dharma é aquilo que eu vou colher. Você está construindo o seu Dharma, construindo o seu futuro. Confie no processo. Eu vejo aqui para vocês uma restauração energética. Se você estava meio murchinho, sabe, nos últimos meses, sentindo um pouco desvitalizado, ou parece que nada estava dando certo, tinha várias montanhas, vários obstáculos, aqui você chega no seu objetivo, aqui você chega, você fala, nossa, finalmente cheguei aqui nesse castelo, né, como se fosse um castelo dourado. Os recursos estão disponíveis, a vitória está disponível, tem algo amarelo piscante, reluzente no fim desse caminho. Então, por isso que está dizendo, confia no processo. Você está fazendo todo o passo a passo, você está fazendo a sua parte, você está trabalhando direitinho, você vai ter essa colheita, porque é Dharma, tá? Claro que não é exatamente no mês de julho para todo mundo, mas para muitos que estão assistindo aqui, eu vejo sim uma colheita no mês de julho, tá? Sabe aquela luz no fim do túnel? Você fala assim, e agora eu tô enxergando uma perspectiva, parecia que estava tudo escuro, parecia que nunca acabava essas montanhas, nunca acabava o perrengue. Agora você fala assim, nossa, agora sim eu vejo que, né, valeu a pena tudo até agora, tá? Ou que pelo menos está valendo a pena. Touro vai para um outro nível. Iniciação em Shambhala, é um início, né? Shambhala fala de cura, né, gente? Sei lá o que vocês estão iniciando, ou você... É como se vocês fizessem um reset esse mês de julho. A vida de vocês pode passar por um reset esse mês de julho, tá? Iniciação.
Sabe quando reinicia o sistema? É isso. Pode ser o estilo de vida, pode ser o jeito de pensar, pode ser num relacionamento, pode ser numa profissão, tá? Agora vamos lá. Touro, Cruz Celta para a carreira. Leitura focada em trabalho, carreira, vocação. E lá no meu site eu explico por que eu não trabalho com leitura de amor, tá? Eu não vou trazer leitura específica para amor, mas eu vou trazer uma leitura focada em trabalho, vida material, negócio, empreendedorismo, carreira, aqui nesse momento para o mês de julho, tá? E daí, para você entender por que eu não faço leitura para amor, tá explicado lá no meu site, caso você fique curioso em relação a isso. Vamos lá, signo de Touro. Julho. Julho para... Uau! Julho para os taurinos. Fundo do deck, As de Ouros. Um benefício material, um presente, um aumento, um retorno, alguma coisa que entra, um dinheiro que entra, né? Pode ser um bônus por um trabalho bem feito, ou um extra que você fez, um serviço extra que você prestou, e aí você recebe, talvez você receba um pouquinho mais do que você tinha cobrado, um pouquinho mais do que era esperado, tá? Então tem um benefício material aqui. Ou você acaba gastando menos do que você estava prevendo, né? Então, tem uma previsão de contas e geralmente eu gastaria isso. Mas eu consegui pegar uma promoção. Então, não é que você talvez ganhe, mas você deixou de perder, né? Porque você aproveitou aquela promoção daquele carro, daquela lavadora de roupa, sei lá o que, mas é algo que é de certa forma significativo, tá? Não é não R$10, é uma coisa um pouco, né? Tá bom? É uma boa economia e que você pode usar para economizar e não ficar gastando, tá? Porque às vezes Touro, né, gosta de... Não é que gosta de gastar. Touro é um signo que é mão aberta. Então, às vezes, itens mais de vaidade para beleza, uma roupa, não sei o que lá. Mas aqui tá me falando para você segurar um pouco esse recurso material que vai entrar. Porque não foi tão facinho assim chegar esse dinheiro ou economizar esse dinheiro. Então, guarda um pouco mais, protege um pouco mais, tá? Segura um pouco, pensa melhor antes de gastar esse dinheiro. Agora nesse mês de julho, tá bom? Bom, 10 de paus, talvez porque alguns estejam passando realmente por uma certa restrição financeira, então é melhor você segurar um pouco mais. E para outras pessoas, esse 10 de paus, bem no centro da sua leitura, tá falando que você tá carregando coisa demais, você tá sobrecarregado, daí você fala assim, mas eu não tenho o que fazer, é demanda de serviço, mas será que tem que ser tudo você? Será que você não pode delegar um pouco? Será que você não pode contratar um outro funcionário? Será que você tem que realmente estar no comando de todas as coisas, grandes e pequenas da sua vida? Ou será que você não está se apegando muito a alguns detalhes que são desnecessários? E isso aqui a gente está falando para qualquer coisa que seja exagero. Cuidado com os exageros, porque é a carta 10. O 10 é o topo, é o limite. Né? É quando já não está mais sustentando esse peso. Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que largar, eu vou ter que cortar alguma coisa. Até agora tá dando para pagar, mas daqui a 2 meses, não sei, né? Enfim, né? Cada um é uma coisa, mas tem algo que está no limite que você precisa encarar. Porque aqui essa pessoa não está encarando, ela está fingindo que não está vendo. Eu vou levar até onde der. Eu sei que touro é forte, touro é resistente. Só que é importante você abrir mão, tá? Tem que abrir mão de alguma teimosia também.
Sabe quando a gente vai aguentando, aguentando, aguentando? Tipo, tá doendo em algum lugar, você aguenta. Tá doendo, você aguenta. Você tá aguentando, tudo bem, legal, você é forte, aguenta. Só que tem uma hora que, assim, a dor, né, às vezes ela é um sinal de que você precisa ir pro médico, né? Então, vai vendo no seu contexto o que é que você já está suportando há tanto tempo, mas que você precisa olhar e deixar as coisas mais leves nesse mês de julho. Tá falando de leveza, tá? Você tá vindo, né? Estou falando com taurinos que estão vindo de um 3 de paus. Teve uma expansão, teve uma abertura de horizontes, teve evolução, e aí talvez por isso você queira mostrar serviço, ou talvez por isso você, né, que mudou o seu contexto, as coisas estavam caminhando, estava num crescente, e aí você foi pegando coisa. Ah, tô indo bem, vou pegando, vai chegando encomenda, eu vou pegando. Só que tudo tem um limite, tá? E qual é o empecilho que é o rei de paus? Rei de paus é o poder. Você pode, mas precisa tanto assim? Percebe que tem essa energia de um lagarto, né? Como se fosse aqui me vem como um camaleão, né? Fala de transformação, energia de fogo aqui para vocês. Precisa transformar, transmutar alguma coisa no seu dia a dia, porque esse é o obstáculo. Então é como se você estivesse teimando em manter alguma coisa, teimando em manter uma situação ou um procedimento, teimando em ser desse jeito, essa receita de bolo, esse método, enfim, né? Só que aqui ele está falando transmuta, queima isso. É hora de você pensar de uma forma mais criativa, porque o rei de paus ele é criativo, ele é visionário, porque tá bom, você está dando conta dessa demanda, mas será que se você não melhorar o processo de trabalho ou contratar uma equipe um pouco mais, né, fazer um ajuste na equipe ou fazer de um outro jeito, enfim, você não consegue otimizar os seus recursos, né? Talvez para isso você tenha que fazer um investimento, pode ser também, né? Ah, vou ter que investir numa tecnologia, vou ter que investir no equipamento melhor, pode ser, mas aqui está falando de usar estratégias criativas para resolver algum problema. E se a gente estiver falando de uma questão financeira, começar a olhar outras formas de lidar com o dinheiro, além dessas que você conhece, tá? Quem a gente tem no oculto? A Lua. A Lua fala de fertilidade, criatividade também, mas sobretudo fertilidade. O terreno está fértil, mas talvez você não esteja percebendo ainda. Tem uma mudança em curso, mas que ainda você não percebeu, mas que logo, logo, talvez na segunda quinzena de julho, você perceba e aí você comemore essa mudança. Esse caminho aqui da Lua que está escuro é como se tivesse alguns recebem uma proposta ou vão mudar de endereço, muda de lugar, muda alguma dinâmica na sua rotina, que você vai ter que mudar o trajeto, né, da casa para o trabalho. Enfim, eu vejo uma mudança nesse sentido, tá? Que num primeiro momento pode ser desconfortável, porque você vai falar assim, nossa, eu vou ter que pegar esse caminho, vou ter que pegar esse trem, vou ter que fazer baldeação, vou ter que ir para lá não sei onde, vou ter que parar de ser home office, vou ter que ir lá presencial. Dá um certo desconforto, mas depois você comemora essa mudança, tá? Que vem em julho. E a sua energia vem com o Cavaleiro de Espadas, que é movimento, é ação. Assim,
tem que fazer, eu vou fazer. Então tá, eu não vou ficar choramingando, mimimi. Eu vou desapegar. Até porque isso já estava pesado demais. Então, você já recebeu a mensagem, você se dispôs a deixar as coisas mais leves, porque mais leve você vai mais longe. Né? Mais leve você vai mais longe e mais rápido. Aqui Touro está determinado a conseguir alguma coisa, a conversar com alguém ou a convencer alguém. Ou a fazer valer a sua ideia, a sua opinião, sua palavra e vai lá, vai na entrevista, vai na palestra, vai falar, vai fazer propaganda, vai fazer o seu marketing pessoal. Eu vejo essa atitude de levantar a bandeira para algumas pessoas, mas de se colocar, de transmitir realmente a sua ideia. Enquanto eu não convencer fulano, enquanto eu não conquistar tal coisa, enquanto eu não, né, eu não vou parar, tá? Então eu vejo vocês assim, argumentando, defendendo a sua ideia, a sua opinião. Tem um dinamismo muito forte aqui, então é como se no trabalho você também, você não para quieto, você está dinâmico, você está fazendo uma coisa, fazendo outra, como se estivesse dando voz de comando para a equipe, mas você mostra para a equipe como que faz. Você não é aquele que fica apontando o dedo falando, faz assim, faz desse jeito, não. É walk the talk, né? Você faz e a equipe te segue o seu exemplo. É isso, você liderando pelo exemplo. Ainda que você não seja o líder da equipe, o chefe da repartição do seu setor, mas você está liderando pelo exemplo. O que você está fazendo, outras pessoas estão te observando, estão te seguindo, tá? Se você é um comunicador, trabalha nessa área, você está realmente abrindo caminho para inspirando pessoas, motivando pessoas e as pessoas estão te seguindo, tá? Isso é legal. E aí no seu entorno, Papa, aqui está me falando de ensino. Se você é alguém que gostaria de ensinar, está bem aberto para você realmente dar aula, começar a orientar, começar a colocar o seu conhecimento em movimento. E no seu entorno também o Papa está falando de atenção à família. Talvez a família te exija um pouco mais de, não de cuidado, mas de atenção mesmo, mas de que você estará mais voltado para as questões familiares nesse mês de julho. Porque talvez você larga um pouco mão dessa questão workaholic e aí eu vou me voltar mais para as minhas raízes, minha ancestralidade, meus pais. Talvez uma visita aos avós, à sua família que mora em outra cidade ou em outro país. Então tem essa reconexão com a família, tá? Especialmente para quem mora longe dos familiares. Ou então você se conectando com a questão da ancestralidade também. Então, de repente, investigando um pouco mais as suas raízes, as suas origens, o país de origem, de onde será que veio minha família, né? Essa coisa de herança cultural também é importante nesse mês de julho e se fortalece. Até porque a gente está com Sol em Câncer, né? E isso está mais latente para todo mundo. Mas para vocês eu vejo que vocês estão investigativos em relação às suas raízes, à sua ancestralidade, valorizando um pouco mais essas questões. E isso é importante porque te dá uma base, não só uma base, mas uma plataforma de sustentação de crescimento, tá? Porque isso eu falei no vídeo da semana passada, né? A família é a base para o sucesso, mas isso não é um conceito moral. Porque no seu mapa astral você vai ter a casa 4, que é a família, que é a base, e a casa 10, que é o seu sucesso, lá no topo. Né? Então a casa 4 é a casa 10 do seu mapa astral e do mapa astral de todo mundo. A casa 4 é a base, a família, e a casa do sucesso está aqui no alto. Quando eu tenho uma boa base, essa base me impulsiona, me alavanca, me catapulta para o sucesso. Né? E é isso que eu estou vendo aqui para vocês. Uma base familiar forte ou sendo fortalecida
para que você alcance o sucesso. E se não está fortalecida, vem fazer a constelação sistêmica comigo, tá bom? Hashtag fica a dica. Bom, e aí a gente tem a morte. A morte fala sobre uma ação. A ação que tem que ser feita é a morte. A morte é o quê? O desapego. E a gente já falou, o que você tem que desapegar, o que você tem que abrir mão. Tem alguma coisa que você tem que limpar. Sabe, às vezes, será que a sua casa não está muito cheia de móveis e você não pode eliminar um pouco, ser mais clean? Precisa de tanta roupa nesse armário? Precisa de tanto sapato? Será? Né? Então, aqui está falando de uma limpeza também energética, pode ser, ou uma limpeza de precisa de tanto dessas coisas, desses excessos. Shambhala falou de cura, né? E cura não é só, eu não estou doente. Cura é no sentido de alinhamento, harmonização, as coisas estarem harmonizadas. E uma harmonia, ela não se dá no excesso. Um excesso vira bagunça. A harmonia se dá com alguns elementos, né? Pensa na harmonia das cores, na harmonia da música. Uma música não precisa ter todas as notas musicais, todas as, né? Um quadro, para ele ser harmonioso, ele não pode ter todas as cores juntas e misturadas. Não. Harmonia é uma seleção, é uma coletânea. Aqui a gente está falando de uma curadoria. A cura tem a ver com curadoria, com ser seletivo. O que fica e o que vai embora. E a rainha de espadas que fala de corte. Eu corto e tchau e benção e foi. Né? Então tem uma coisa de desapego. E até touro, em geral, tem algo de preservar, guardar muito, porque touro é o signo que preserva, escorpião é o signo que desapega. E aqui a gente está falando que é importante desapegar, né? Desapegar, fazer uma limpezona, assim, uma faxina, seja física, seja emocional, seja mental, de padrões de pensamento. Isso ainda combina comigo? Esse jeito de pensar combina comigo ainda? Esse jeito de vestir combina comigo ainda? Essas roupas combinam comigo? Essa bolsa combina ainda comigo, será? Né? Esses sites que eu acompanho todos os dias, essa música, enfim, né? É uma revisão mesmo de estilo de vida, e de estilo de trabalhar, tá? De estilo de trabalhar. Talvez touro é muito centralizador no trabalho, né? Não sei. E aqui a gente está falando de futuro próximo, a roda da fortuna. Então, desapega do controle, abre mão de querer fazer tudo para todo mundo, porque a roda da fortuna vai virar. Então, assim, isso que você faz hoje, daqui a pouco vai virar em agosto, já não é mais isso, é uma outra coisa. Então, não tenta fazer tudo perfeito, tudo certinho, porque em agosto vai ser uma outra coisa. E aquilo que você fez, né, você estava pegado, fazendo com tanto carinho, com tanta dedicação, vem um outro chefe e muda tudo, vem um outro não sei o quê e transforma. Vem a vida e te dá uma, né, não uma rasteira, porque não é que você vai cair, a roda da fortuna vai te elevar, ela faz você subir, mas é como se falasse assim, não precisa tentar controlar tudo, porque as coisas estão em constante mudança. Então, abra espaço para o novo, porque a roda tá vindo e vai ser um furacão. Isso mais pro final do mês, tá? Para trazer um agosto renovado para vocês, touro. É isso que eu vejo, tá? Então, julho é esse mês de desapego, limpeza, faxina, para agosto começar de uma outra forma. E oráculo da lua para os taurinos. Oráculo da lua para os taurinos. Oráculo da lua para os taurinos. Duas cartas vieram grudadas, ok. Elas se complementam, elas sempre se complementam, né? Um clímax intenso se aproxima. Clímax é o ponto mais alto, é o topo. E a gente falou que a roda da fortuna vai girar.
A roda da fortuna é a roda da sorte, da prosperidade, vai girar na sua vida. E a gente falou também do mapa astral, né? Que da casa 4 você dá um salto para a casa 10, que é a casa do sucesso. Através do que? Da cura do seu sistema familiar. E aí a gente está falando que um clímax intenso se aproxima, o ponto mais alto, e acredite no impossível. Acredite no impossível. A roda da fortuna nada mais é do que isso, o impossível, o improvável, o imprevisto que acontece. Tá? É isso, gente. Que leitura! Que leitura! Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e aguardo seu contato para agendar os seus atendimentos, tá bom?